Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para dar continuidade nessa carta de Paulo aos Efésios, que é o tema desse quarto trimestre de 2021 da editora Betel. Hoje nós vamos refletir na lição de número 7, que fala sobre a segunda oração intercessora de Paulo em favor dos Efésios, né? Quando se fala segunda oração, já denota uma perseverança aí, né? É necessário perseverar em oração, né? Então não basta apenas orar, é necessário perseverar. Pedir e dar-se-vos-á. Então não basta apenas pedir, tem que insistir. Jesus nos ensinou isso, né? E o texto de referência, irmãos, para essa lição está no capítulo 3 dessa carta aos Efésios, nos versículos 14 ao 19. Você que não tem revista, você pode acompanhar essa lição na sua Bíblia, né? No capítulo 3, tá bom? Isso é muito importante, irmãos. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos conhecer o modelo da oração de Paulo. Nós vamos também saber a razão pela qual Paulo orou pelos Efésios. E também nós vamos conhecer mais um pouco da dimensão do amor de Deus. Tá bom? Esses são os objetivos da lição. Então tem muita coisa boa pra gente nessa lição. Acompanhe a gente até o final do vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Se você por acaso gostar do vídeo, sentir-se que Deus falou ao seu coração, que você foi edificado espiritualmente e quiser deixar o seu like, né? Também comente aí, fale de que estado que você tem assistido esses vídeos, tá bom? Pra gente saber até onde essa lição está sendo alcançada. E também isso anima mais a gente, né? Isso é um incentivo a mais pra gente, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo. O tópico 1 vai falar sobre o modelo ideal para chegar-se a Deus, né? Claro que o modelo ideal é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus é o modelo perfeito que a gente tem que seguir, né? O escritor aos Hebreus, ele diz: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo que nós temos que pegar Jesus como modelo, o modelo perfeito a ser seguido, né? Aquele que em tudo foi tentado sem nunca pecar e em cuja boca nunca se achou engano. Então Jesus é o modelo perfeito para a gente, irmãos. Tem muitos modelos na Bíblia que são um exemplo também de fé, como no caso de Abraão. Mas Abraão não era perfeito, ele tinha suas falhas, né? Apesar de ser amigo de Deus, ele tinha suas falhas. Moisés também era alguém que falava face a face com Deus, mas também tinha suas falhas, tanto que nem conseguiu entrar na terra de Canaã, por causa de uma de suas falhas. Também Davi, um homem segundo o coração de Deus, e todos sabem daquele momento de fraqueza de Davi, né, que ele cometeu um adultério e um homicídio. Então, irmãos, não adianta a gente seguir modelo humano aqui nessa terra para ser seguido. Não pode. Tem que ser o modelo perfeito, o Senhor Jesus. Então, se alguém, por algum motivo, né, por alguma imperfeição de um líder, pensa em sair da igreja, esquece, porque para onde você for, você vai encontrar pessoas imperfeitas. Você nunca vai achar ninguém perfeito. Ore por essa pessoa que te decepcionou, porque os homens decepcionam, tá? Mas Jesus, o modelo perfeito, ele nunca vai te decepcionar. O item 1.1 fala sobre o motivo da oração de Paulo pelos Efésios. O que teria levado Paulo a orar com tanta alegria pelos Efésios, né? Foi a revelação que Deus deu sobre a posição no reino de Deus que o Senhor Jesus preparou para o mais vil pecador. Isso deixou Paulo perplexo, né? Em outras palavras, é como se Paulo dissesse: se Deus valoriza tanto um pecador, né, quem sou eu para não valorizar, né? Eu vou orar sim para que os Efésios cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Pedro também, ele disse algo semelhante, né, quando ele foi questionado pelos discípulos
sobre o motivo pelo qual ele foi até a casa de Cornélio, se Cornélio era um gentil. E aí a resposta de Pedro foi, né, se Deus lhe deu o mesmo dom que ele deu a nós quando nós cremos no Senhor Jesus, quem sou eu para resistir a Deus, né? Então, irmãos, a vontade de Deus é para que o mais vil pecador seja salvo, né? Deus não quer que ninguém se perca. Então, esse é o prelúdio, né, como diz aí a lição, ou seja, o primeiro passo para qualquer petição, né? Orar segundo a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo, né? Algo que está revelado na sua palavra. A vontade de Deus está revelada na sua palavra, né? Então não adianta você orar por algo antibíblico que Deus, irmãos, de maneira nenhuma vai responder, né? Tipo aquele vizinho que está ligando o som no último volume, né? O rádio. Aí você ora, Senhor, queima o rádio desse vizinho. Irmãos, eu não acredito que Deus vai responder essa oração, né? Quando não, a pessoa diz, né? Queima o dono do rádio, né? Queima ele, Jesus, né? Como o Tiago e João queriam orar para que descesse fogo do céu e queimasse os samaritanos porque não receberam Jesus, irmãos. Né? Isso é a oração antibíblica, não é a vontade de Deus, essas coisas. Deus não vai responder esse tipo de oração, né? Já o item 1.2 fala sobre a atitude na oração. Então esse item ele fala sobre a postura do corpo, né? A postura física na oração, né? A Bíblia registra várias, ainda que não é uma definição, né, como padrão da forma como a pessoa deve orar. Por exemplo, os judeus eles oravam de pé, né, com os braços levantados, as palmas das mãos viradas para frente. Os cristãos oravam de joelhos, tem vários exemplos bíblicos disso, né? Não só no Novo Testamento, como no Antigo Testamento também. O Salmo 95, versículo 6, diz, né, ajoelhemos diante do Deus que nos criou, né? E o nosso modelo perfeito, o Senhor Jesus Cristo, como que ele orava? Em todas as posições, né? Jesus, você vê na Bíblia, Jesus orando de joelho, Jesus orando de pé, e Jesus orando sentado também, né, quando foi ali naquele momento da ceia com os seus discípulos. Então, irmãos, a posição física não significa que Deus vai ouvir ou deixar de ouvir a oração. A posição do corpo, tá bom? Joelho, a gente estar de joelhos na oração é um sinal de reverência. Até mesmo se prostrar, colocar a cara no pó, como Jeremias disse, né? Põe a cara no pó, talvez assim haja esperança. Então a posição, irmãos, que influencia mesmo na resposta de Deus, né, é a posição do coração. Como está o nosso coração diante de Deus, irmãos? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A oração que Deus responde é aquela que o coração está com fé, está sem arrogância, está sem egoísmo, né, e um coração arrependido. Essa é a posição do coração que vai influenciar em muito na resposta de Deus às nossas orações. O item 1.3 fala sobre o alvo da oração, que é Deus, né? O alvo da nossa oração é Deus. Orar nada mais é que direcionar as palavras a Deus. Quando a gente fala Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sempre atuando junto à Trindade. Nós falamos isso em alguns vídeos anteriores, né? Então nós oramos ao Pai, no nome do Filho, Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo ele vai como se fosse editando a nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, né? E ninguém mais intercede por nós, irmãos. Santo nenhum, muito menos morto, vai interceder por nós, né? Os únicos santos que intercedem por nós são os santos vivos, né? Os santificados em Cristo Jesus, quando o Tiago diz, né, orai uns pelos outros. É um santificado orando pelo outro, um santo orando pelo outro. Só que a intercessão dos santos tem que ser direcionada a Deus pelo Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o tópico 2, que fala sobre a oração por uma vida de plenitude, né? Uma vida plena, uma vida completa, uma vida total na presença de Deus, né? E isso aponta para um processo de crescimento, né? É um processo. Paulo, ele primeiro orou para que
os efésios fossem fortalecidos e depois para que crescessem no conhecimento. Porque só cresce, irmãos, no conhecimento quem está forte na fé. Você não vai conseguir caminhar na vida espiritual se você não estiver fortalecido na fé. Então, quando você busca mais de Deus, você busca conhecer mais a Deus, o desânimo, o cansaço, irmãos, vai bater, tentando fazer a gente desanimar, tentando fazer a gente parar. Então é necessário se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz o apóstolo Paulo, né? Quando Elias ele desanimou da caminhada, ele pensou em parar, pediu até a morte, né? Deus o fortaleceu com pão e água, né? Toma, Elias, come e bebe, porque muito longo é o seu caminho. Então, irmãos, o pão e a água do crente é a palavra de Deus, né? É o pão vivo que desce do céu e a água que jorra para a vida eterna, como Jesus disse lá para aquela mulher samaritana. Já o 2.1, ele fala sobre a fonte de toda plenitude, e Deus também é a fonte de toda plenitude, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Jesus disse isso também, né? Ou seja, nós temos luz, mas a luz que nós temos é provinda da fonte que é Jesus. Quando fala luz, fala em boas obras de santificação através da fé em Jesus, né? Então, se alguém não tem luz, irmãos, se a tua luz não brilha, não peça emprestada para o seu vizinho não, para o seu irmão, tá bom? Cada um tem que ter a sua luz própria, vinda diretamente da fonte. Por quê, irmãos? Porque quando você pede luz emprestada, não vem direto da fonte, às vezes o vizinho ele não paga a conta de luz, né? Porque ele acha muito caro o preço, e aí vão cortar a luz dele, e aí você vai ficar sem luz também. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Você busca luz no seu vizinho, de repente ele acha muito pesado, muito difícil, muito caro obedecer à luz provinda da palavra de Deus, então ele vai querer não pagar o preço. E ali ele vai ter a luz dele apagada, e você, por ter ele também como modelo, como luz, você vai ter a sua luz apagada também. Quando não, aqueles que fazem gato, né? Não sei se os irmãos sabem o que é fazer gato, é fazer aquelas gambiarra, né? Para ter a sua luz do seu próprio jeito, né? Não vinda da fonte, querer lucrar com isso, ou seja, eu não vou seguir a luz da fonte, eu vou seguir a minha própria luz, eu vou fazer do meu próprio jeito. E aí, irmãos, vai dar um curto-circuito na vida espiritual, vai queimar tudo, e aí você tem a sua luz emprestada do vizinho, o que é que vai acontecer, irmãos? Você vai ficar sem luz também. Então busque a luz na fonte. A fonte de toda luz é o Senhor Jesus, né? Deus é a fonte de amor também, né? O item está falando que é a fonte de toda a plenitude. Então Deus é a fonte da luz, Deus é a fonte do amor também, e o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que Jesus disse, amai os vossos inimigos, porque nós temos o amor vindo da fonte, o amor incomparável, o amor aos nossos inimigos, né? Jesus também, o nosso Deus também, ele é a fonte de misericórdia, irmãos. Sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, percebe? Jesus, o nosso Deus também, ele é a fonte da santidade. Sejam santos, porque eu sou santo, né? Então, irmãos, toda fonte, né? A fonte de toda plenitude, ela se origina de Deus. Já o 2.2 fala das riquezas do poder celestial em Cristo. Irmãos, apesar do ouro e da prata de todo mundo, né, serem de Deus, lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus diz isso, né? Meu é o ouro e a prata, né? Mas esse item diz respeito às riquezas espirituais, não às riquezas dessa terra, tá bom? São as riquezas espirituais celestiais em Cristo Jesus, o que é muito melhor, irmãos, né? Porque as riquezas desse mundo, elas são efêmeras, elas são passageiras. Agora, as riquezas celestiais em Cristo, elas são eternas, né? E essas riquezas, irmãos, já começa conosco, né? Com a transformação no interior do coração, né? Do coração do homem. Nós já desfrutamos das riquezas celestiais em Cristo Jesus, já nessa dimensão. Por quê? Porque o reino de Deus já está entre nós. Jesus disse isso quando ele veio a esse mundo, e quando ele foi para o Pai,
Ele enviou o Espírito Santo, que também é Deus, então o reino de Deus continua entre nós. Então nós já desfrutamos, continuamos desfrutando das riquezas celestiais em Cristo já nessa vida mesmo, tá bom? Então quando nós nascemos de novo, não é para a gente se acomodar. O novo nascimento é só o início, né? Nós passamos pelos portões do Palácio Celestial e agora nós devemos desfrutar das riquezas do reino de Deus, do nosso Rei, já nessa terra. Louvado seja Deus. E depois, por fim, em toda a eternidade, nas mansões celestiais com o nosso Deus. Vamos para o 2.3, que fala da habitação de Cristo no coração. Os irmãos já sabem, né? Quando fala de coração na Bíblia, a grande maioria das vezes está se referindo à mente, né? E quando diz que Cristo habita no coração, está dizendo que a palavra de Deus habita na nossa mente. Nós temos que ter a palavra do Senhor na nossa mente, já que Jesus, ele é o verbo, né? Ele é o verbo vivo que se fez carne. E o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Paulo também diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros. Então, Jesus habitando no coração é a palavra de Deus na nossa mente, tá? E essa habitação de Cristo, irmãos, no coração, na nossa mente, a palavra de Deus, ela é permanente, ela não é passageira, ela tem uma moradia fixa, né? Jesus não é um inquilino, porque, irmãos, o inquilino, no mundo secular, claro que nós não vamos generalizar, mas na maioria das vezes, irmãos, só destrói a casa, né? Aí o proprietário tem que, depois que o inquilino sai, ele tem aquele cuidado porque a casa é dele, então ele vai zelar, ele vai restaurar os estragos feitos, né? E antes de nós conhecermos Jesus, irmãos, que é o nosso proprietário, o Deus que nos criou, nós tínhamos um inquilino em nós chamado Diabo e Satanás, né? Porque aquele que anda de acordo com a vontade do mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno, ele é influenciado pelo inimigo, pelo diabo, né? Então nós tínhamos esse inimigo e ele veio para matar, roubar e destruir, para destruir a nossa vida. Só que o proprietário vem, expulsou esse inquilino porque estava destruindo a casa, e agora o proprietário ele nos restaura, ele restaura a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, na presença de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, irmãos, Paulo diz que nós fomos comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, para terminar, vamos para o tópico 3, né? Caminhando para o último tópico, que fala sobre o amor de Cristo, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5, né? E o amor, irmãos, é uma das sementes do fruto do Espírito que está lá em Gálatas, né? Na verdade, o amor é a primeira da lista ali, das sementes do fruto do Espírito, né? Porque tudo sem amor não é nada. Paulo diz isso, né? Então, irmãos, todas aquelas virtudes que estão lá no fruto do Espírito, irmãos, começando pelo amor, são sementes do amor. São sementes do Espírito, do fruto do Espírito, né? E como toda semente, o amor também deve ser cultivado no nosso coração para poder brotar, para Deus dar o crescimento, né? E aí a gente possa dar frutos também, né? Quem sabe às vezes não é por isso que nós não conseguimos amar aqueles que nos aborrecem. Porque o amor que está derramado em nosso coração é o amor ágape, é o amor de Deus, é o Espírito Santo. Então, se o amor de Deus é incondicional, nós temos que ter o amor incondicional, amar os nossos inimigos. Agora, por que nós não conseguimos amar os nossos inimigos se nós temos o Espírito Santo em nós? Porque o amor que está derramado em nosso coração é como se fosse uma semente. E como toda semente, irmãos, ele tem que ser cultivado, tem que ser tratado, né? Então, se você tem uma semente, por exemplo, e você joga numa terra que está dura, ela não vai brotar. Você tem que fofar aquela terra, você tem que cultivar aquela terra, aí você joga a semente e ela vai brotar, vai crescer e frutificar, né? Então, se a gente está com o coração endurecido, a palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha, como diz o profeta Jeremias, irmãos,
ela também vai fofar o nosso coração. Aí sim, né, essa semente do amor no nosso coração vai brotar e vai dar fruto, né? Então a gente tem que trabalhar o nosso coração através da oração. Senhor, tira a dureza do meu coração, eu quero amar, eu preciso amar os meus inimigos, mas não da boca para fora, mas com atitudes. João diz, né, filhinhos, não ameis de palavras, mas em obras e em verdade, não é isso? Então, irmãos, esse é o amor de Deus que está derramado em nossos corações, né? Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, né? Amai-vos a vossos inimigos, amai a vossos inimigos, né? Já o 3.1, irmãos, fala quando nós temos esse amor derramado em nossos corações, nós somos fortalecidos nele, né? Somos fortalecidos no amor de Cristo. Paulo, ele ora para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida no amor, mas ele define a qualidade desse amor que ele está ansiando pela igreja, né? Para que houvesse na igreja. Era um amor aí, ele é comparado, né? Paulo faz uma metáfora, ele fala que é um amor que tem que estar arraigado, ou seja, enraizado como uma árvore, né? Ou alicerçado também, Paulo diz isso, como um prédio, né? Por que Paulo faz essa metáfora, irmãos, com a raiz de uma árvore e o alicerce de um prédio? Porque quando você vê uma árvore, irmãos, sendo soprada pelo vento para lá e para cá, firme e não cai, né? Você fala, puxa vida, que árvore que está forte, essa árvore não cai, né? Só que ela tem uma raiz ali, e a raiz está bem profunda para ela não cair, não é assim? A mesma coisa, irmãos, quando você vê um prédio também, um edifício bem alto, você fala, olha que prédio alto também, né? Muito grande, bonito, forte, mas o que tem para baixo daquele prédio também, irmãos, a estrutura dele, o alicerce dele, é algo que você também não vê, mas que está sustentando o prédio, como aquela raiz profunda que está sustentando a árvore. Assim também, Paulo anseia pelo amor na igreja de Éfeso. O amor não é algo visível, o amor é um sentimento, ele está oculto, a gente não vê com os olhos, mas redunda em obras, em atitudes exteriores. Aí a pessoa vai ver, olha como esse irmão é um servo de Deus. Por quê, irmãos? Por que vai falar isso? Esse irmão, essa irmã são servos de Deus. Porque na verdade está enraizado no amor de Cristo Jesus. É o amor que está sustentando, fortalecendo ele nos ventos da vida, nas tribulações, nas aflições, né? Então assim deve ser o amor de Cristo, tá bom? O amor não é uma atitude, tá? O amor é um sentimento que vai redundar em atitudes, que vai revelar esse amor. O item 3.2, irmãos, fala sobre a dimensão do infinito amor de Deus, né? As dimensões do infinito amor de Deus. É algo que nós não podemos medir, né? Mas nós podemos compreender porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né? O homem natural, irmãos, sem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Por quê? Porque ele é mais inteligente que os outros? Não. Porque ele tem o Espírito Santo habitando nele que vai revelar, né? Vai dar o discernimento espiritual para ele. E quando fala em dimensões, irmãos, diz respeito à plenitude, né? À totalidade dos lados, né? Então, as dimensões do infinito amor de Deus é para todos os lados, né? É tanto na profundidade, como nós vimos, né? Dando o exemplo da raiz de uma árvore e o alicerce de um prédio, como também, né, na largura, na altura e no comprimento. Paulo fala sobre isso, Paulo faz essa comparação, né? Então, o amor de Deus, as dimensões dele é para ambos os lados, né? E é tão profundo, irmãos, né? Ele é infinito, a ponto de alcançar o mais vil pecador, né? Essa é a grandeza do amor de Deus. Para encerrarmos, o 3.3 diz que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Ou seja, humanamente, irmãos, naturalmente, não tem explicação, não se define, é algo sobrenatural, né? É diferente dos demais níveis de amor. Lembra que a gente comentou num dos vídeos anteriores, né? O amor eros, por exemplo, ele está ali devido à formosura física, né, do cônjuge, né? Ou às vezes quando já estão velhinhos também, permanece o amor porque a pessoa é uma pessoa muito boa, então é condicional, né? O amor fraterno também é devido
devido à pessoa ser gente fina, né? Ah, como aquele irmão, aquele amigo é gente fina, por isso que eu amo aquele irmão. E também, né, o amor filhos, que é o amor de pais e filhos, né? Esse amor também ele é condicional porque saiu das entranhas do pai, da mãe, né? Então é condicional também. Agora o amor de Deus, irmãos, esse é inexplicável, esse excede todo entendimento, né? Como explicar alguém como Estevão, sendo apedrejado até a morte por pregar a palavra de Deus, e ele orar, Pai, não lhes imputes este pecado? Não tem explicação, irmãos, né? A explicação é que o amor de Deus é incondicional, e é esse amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima aula na EBD da sua igreja, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.